programa Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Os campeonatos estaduais, falidos, retrógrados e ultrapassados, vão terminar domingo que vem. Oh, que coisa maravilhosa! Vamos nos dedicar às competições que valem. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o possível Mundial no final do ano. Porque tem aquele Mundial também de 4 anos, agora só em 2029. Né? Então, vamos nos dedicar a competições que valem, que merecem o respeito do torcedor, né? Embora a gente saiba que a gente vai ter no Atlético e Cruzeiro, Mineirão lotado. Porque uma coisa eu estou gostando. Vamos voltar aos velhos tempos. Mineirão dividido. 50% de atleticanos, 50% de cruzeirenses. Aí o Estado está dizendo assim, ó, nós estamos vencendo a violência. É isso que tem que acontecer. No Rio de Janeiro acontece. Torcida dividida, pega os bandidos. Bandido brigou, põe na cadeia. Dá uma pena para ele de 10 anos, não vai brigar nunca mais. Então, essa para mim vai ser esse vai ser o grande trunfo, né? A grande vitória do Campeonato Mineiro deste ano. Parabéns ao doutor Castelar Guimarães, grande presidente da Federação Mineira de Futebol, vice-presidente da CBF, da FIFA, né? Um cara espetacular. Presidente, parabéns por conseguir colocar as duas torcidas domingo no Mineirão, né? E que elas se respeitem, que elas entendam que é apenas uma partida de futebol e que elas entendam também que a competição, o título que eles estão disputando não vale nada, né? Para o próprio torcedor já sabe disso. O mundo mudou. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mundial. O resto é para inglês ver, né? Então, que bom, que bom. Domingo que vem, vamos sofrer mais um pouquinho. Dia 8, finish. Termina os campeonatos estaduais pelo Brasil. Boa noite, Jaircy. Domingo, Tite cai ou não? Luiz Gustavo. Ô, Luiz, para mim, ele deveria cair independentemente do resultado. A questão não é ganhar ou perder. A questão vai muito além disso. Na minha visão, a questão é, o time do Cruzeiro mudou do vinho para a água, né? Com o Mister Leonardo Jardim era o vinho, aqueles vinhos top. Dava alegria no passado de fazer, né, live depois dos jogos do Cruzeiro. Esse ano, o Tite conseguiu deixar a terra arrasada já. Trouxe um jogador que é absolutamente normal, que é o Gerson, fez o Cruzeiro gastar 30 milhões de euros, 200 milhões de reais, né? Complicado. Dessa vez o Tite cai, está dizendo o Cláudio Wagner. Se não cair, domingo vai cair contra o Flamengo. Porque o Cruzeiro não vai ganhar do Flamengo no Maracanã. Não vai ganhar do Flamengo. Joga no Maracanã, né? Não vai ganhar do Flamengo. Então ele vai cair de qualquer maneira, porque 5 jogos, 2 pontos no Brasileirão, que é o que vale, com toda certeza. Assim espero, né? Assim espero. Deixa eu colocar na roda aí. Vamos, Cruzeiro, depois manda o Tite embora, Léo Augusto. Deixa eu botar na roda o nosso Sérgio Boas, direto de Porto Alegre. Nosso Regis Souto já está na área aí também, direto de Belo Horizonte. O nosso Rodrigo Calvoso, diretor do nosso programa, direto lá do Rio de Janeiro. Serginho, tá feliz da vida, né, Serginho? O Grêmio meteu 3-0 com muita propriedade no Inter, que teve um jogador expulso, muito bem expulso. E o Grêmio deitou e rolou. E vou te parabenizar, o Grêmio já é campeão gaúcho. Com todo respeito ao Internacional, esquece, né, amigo? O Grêmio não vai tomar 3-0 do Internacional. Grande abraço, Jaircy, abraço, Rodrigo, abraço ao Regis e a toda a tua grande audiência. Estava vendo você falar aí do Mineirão, que vai bombar no próximo domingo. Ontem na Arena, 50.116. É impressionante. Pois é, os regionais, aí é o produto, é o clássico Grenal que atrai o público, como é o clássico Cruzeiro e Atlético que vai atrair o público. Eu também tenho o trabalho feito aqui pelo Pelaipe, trabalhou muito bem esse Grenal, viu? O Paulo Pelaipe, mais uma vez, ele fez um trabalho muito bom. Ele é vencedor, falei com ele hoje. Ele é o melhor, um dos melhores, se não for o melhor executivo do Brasil, viu, Jaircy? Então ele está fazendo... Para mim é o Rodrigo Caetano e o Pelaipe, os dois são os melhores do Brasil, disparados. Você sabe que o Rodrigo Caetano é cria do Pelaipe, né? O Rodrigo Caetano foi lançado no Grêmio pelo Paulo Pelaipe e pelo Paulo Odoni, que era o presidente da época. Mas é isso aí. Domingo, finish para campeonato regional. Graças a Deus. O pessoal preocupado, entendendo que, Rodrigo, que nós vamos ter a pior final de Campeonato Mineiro dos últimos tempos. Ontem, Cruzeiro, Atlético e América, para mim, foi um jogo sofrível. Né? Um jogo muito disputado no meio campo. Os goleiros não trabalharam praticamente. Né? E o que a gente tem visto nos clássicos é isso.
O que você pensa? O que você pensa, Rodrigo? Não, é verdade, eu acho que o nível técnico apresentado tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Atlético é muito baixo. A gente está acostumado em ver essas equipes em campo jogando futebol. Não é essa coisa. Tudo bem, o Atlético agora a gente ainda tem uma esperança que chegou esse treinador novo aí, que pode renovar, pelo menos se livrou do São Paulo. Agora, o Cruzeiro, jogando contra o Pouso Alegre, passando o sufoco, não, o torcedor tem todo motivo, toda razão para estar irritado. A gente não pode esperar um jogo feio vindo do Cruzeiro, time de toque de bola, de buscar o gol o tempo todo. Então, assim, o torcedor tem que brigar mesmo. Essa palestra no Cruzeiro deve ser olha, com todo respeito, deve ser um saco para os jogadores ter que ouvir o Tite numa resenha, numa palestra. Pelo amor de Deus. Que conversa cansativa, cara. Olha, eu cansei. Também perdi 2 Copas do Mundo, perdi diária e tudo mais. Vou querer o quê? É complicado, né, Sérgio? O cara que vai devolver diária. Eu quero saber de vocês o seguinte: o Zico deu uma declaração semana passada e tudo que o Zico fala tem uma ressonância gigantesca, né? Porque o Zico, para mim, depois do Pelé, foi o maior jogador que eu vi, né? Então, é o seguinte: o Zico falou: olha, gente, na minha época, a gente jogava contra o Olaria, contra o Bangu, lá em Moça Bonita, lá na Rua Bariri, lá em São Cristóvão, né? Não tinha negócio de dizer, o seu Zico, não vou querer jogar esse jogo, não. Hoje o jogador escolhe o jogo que ele quer jogar. Né? O cara não quer folgar segunda e trabalhar e jogar 2, 3 vezes por semana. Porque na época do Zico se jogava muito também. Hoje tem essa balela, hoje os caras têm fisiologista, tem não sei o quê, tem nutricionista. Naquela época não tinha nada disso. E os caras jogavam 60, 70 jogos por ano, ganhavam títulos. E hoje essa babaquice. Sabe? Eu queria a opinião de vocês com relação a isso. Não. Nós já estamos em março. 2 meses de trabalho. E o jogador, ele é um atleta. Por mais que ele tenha ficado de férias, eles correm na praia, eles fazem na academia. Todos têm academias maravilhosas em casa porque são milionários. Sabe? Então eles podem voltar, não com a forma física, né, com a qual eles terminaram o campeonato, mas bem próximo daquilo. Então isso para mim não é desculpa, não. Não sei se para vocês é. Jesse, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, principalmente para a turma da nossa geração. Quando que a gente viu temporada que não tem jogo, quarta e domingo? Sim, nunca vi. Nunca vi. Quando? E você lembrou bem aí, Jesse, o campeonato estadual de antigamente, década de 70, 80, eram 30, 40 jogos. E o cara o Zico, tinha que jogar contra o Olaria, contra o Bangu, contra o Bom Sucesso, contra o Campo Grande, contra Deus e o mundo. Não tinha na casa dos caras. Como o Reinaldo, o Éder, os maiores jogadores da Atlético jogavam lá em Valadares, jogavam em Sete Lagoas. Exato. Então é o seguinte, a única coisa que eu acho equivocada hoje, que eu acho que o presidente da CBF tem um desafio pela frente, é o seguinte: por toda a temporada, 10 de janeiro, pelo amor de Deus, dá 30 dias para os caras. Dá 30 dias, começa a temporada, 30 dias depois os caras começarem a treinar, começarem a reconhecer os amigos, a reconhecer um possível novo treinador. Porque hoje, o que está acontecendo? O cara chega lá dia 10 de janeiro, dia 15 de janeiro ele está em campo. Aí, meu amigo, estrumbica qualquer um, certo? Então, eu acho que o presidente da CBF ele tem essa incumbência de colocar no futebol um calendário decente. Eu nem estou pedindo os 45, 60 dias da Europa, não. Estou pedindo 30 dias. Voltando à questão da final do Mineiro, Cruzeiro divulgou informações sobre Cássio e Gerson, hein? Opa! Ó, isso é informação. Goleiro... Breaking news. Central da Toca ou Cruzeiro? Cruzeiro. Conta oficial do Cruzeiro. O goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram estiramento ligamentar no joelho direito. Putz. O atleta já iniciou o processo de recuperação do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Já o meio-campista Gerson não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo. Em avaliações realizadas pelos profissionais do clube, estará apto para atividades com o elenco nos próximos dias. Então, Cássio fora da final. Basicamente Matheus Cunha de volta, pelo menos, né? Goleiro mais experiente que o Otávio. Mais experiente. Estreou justamente com o Pouso Alegre. Não, a primeira vez que ele ficou no banco,
Já teve que entrar. Já teve que entrar agora pro clássico. Goleiro machucado. Que loucura. Porque assim, o goleiro às vezes machuca, mas segue no jogo, né? Pro goleiro não conseguir. Ali, pra mim, já era um indicativo. Porque o goleiro, cara, leva pancada, tudo, e enfaixa a mão, e não sei o que, e segue no jogo. O próprio Cássio, ele quebrou o dedo, né? Machucou o então, ligamento do dedo. Goleiro é difícil você ver um goleiro sair por causa de lesão, é muito raro. E aí, quando o Cássio saiu, você já liga o alerta. Não é normal. Porque o jogador de linha ainda não, ele corre um pouco mais, movimenta mais. Os movimentos que fazem com o joelho são diferentes. Então, o do Gerson, ele até no pós-jogo mesmo, o pessoal já trazia o relato, né? Que é mais pancada. Aí, estiramento, menos mal que não é tão grave, assim, em termos de tempo, né? Ele vai perder a final, deve perder um joguinho ou outro, mas não deve ser uma longa parada, não. A gente vai até falar depois aqui da pergunta que tá na enquete, no chat, vocês podem votar aí, de quem é o favorito, e eu já vou adiantar a minha aqui. Pra mim não tem favorito, tá, pra essa final, e olha que não é porque é clássico, não. É porque nem Atlético nem Cruzeiro não consegue me passar garantia nenhuma. É isso. Então, assim, porque, na minha opinião, tá? Não existe. Aquela frase, assim, eu não concordo com ela de que, clássico não tem favorito. Não, pra mim, pode ter. Se um time chega melhor, vivendo um momento melhor do que o outro, pra mim vai ter favorito. Agora, nesse atual cenário de 2026, a final do Campeonato Mineiro de domingo, na minha opinião, não tem favorito, cara. E olha que situação. Os dois estão praticando futebol terrível. E olha que situação, gente. Não tem favorito justamente pelo que a gente tá vendo em campo. Primeiro um time que tá tentando se achar, mas tem um time que se colocou na posição de ganhar, na obrigação de ganhar. É isso que eu ia falar, Popó. O Cruzeiro Atlético, chamou pra ser uma responsabilidade que ele não poderia ter agora, porque não tá jogando bem. Ontem o Menin colocou essa responsabilidade de novo. Ele fala que é a mesma coisa que ganhar um brasileiro. Mas, gente, o Atlético tá com um técnico que tem nem uma semana. Não, tudo bem. Mas aí eu ia até vir pensando nisso. O Atlético entra, o Barba, pelo menos, entra... Tranquilo. O cenário pra ele é tranquilo. O cenário do Atlético hoje é o mesmo de 2 anos atrás, quando o Milito assume o time do Filipão na semifinal do Mineiro. Exatamente. Ele assume na semifinal. Não, acho que ele assume na final. O Filipão classifica contra o América na semifinal e o Milito assume já no primeiro jogo da final contra o Cruzeiro na Arena MRV. Acho que é o primeiro jogo. O cenário é o mesmo. E aí, esse talvez é a grande diferença para mim entre as duas equipes para essa final, é que os treinadores entram com pesos, assim, nas costas totalmente diferentes. Totalmente. É isso. O Tite entra com um peso muito maior de que se não vencer a final, o Tite é bem capaz de rodar. O Atlético não. O Domingos acabou de chegar. Eu não vejo ele com essa pressão. Não vejo, não existe essa pressão pra ele. Que é um cara que até agora deu 2 treinos, né? Vai ter ainda terça, quarta, quinta e sexta pra treinar. Vai ter mais aí 5, 6 treinos, sei lá, até a final. Então, eu acho que essa é a grande diferença pra essa final, o peso que os 2 treinadores vão carregar. E aí, só deixando uma ideia de como vai ser essa final, né? Porque pra mim é muito isso. O Cruzeiro chamou uma responsabilidade que ele não deveria ter agora, porque não tá jogando bem. Achou que fosse ter uma continuidade de trabalho e ia ser um time que ia jogar de forma como a gente viu jogando no passado em diversos momentos e não conseguiu repetir esse ano em momento nenhum. Mas chamou para si uma responsabilidade. Vai ter que enfrentar, dadas as circunstâncias, né, essa questão do favoritismo, dadas as circunstâncias, de que de um lado tem um time que trocou de treinador há uma semana, tá tentando achar um time ideal ali, tá tentando encaixar peças, tá vivendo um processo de reformulação interno, contra um time que tem um técnico de renome, que chegou aí, que prometeu mundos e fundos, que era prioridade, que ia buscar o título, que inclusive falou na coletiva de sábado que o título mineiro poderia ser um passo para trazer a confiança de volta e fazer esse time voltar a ser aquilo que a gente esperava. O Cruzeiro se botou numa situação de favoritismo. O Cruzeiro se botou nessa... Eu não enxergo, mas o Cruzeiro se botou. Então tem uma carga muito pesada em cima do Cruzeiro para essa final, de tentar ser campeão a custe o que custar. Isso pode custar realmente muito caro, como o Campeonato Mineiro já vem custando pro Cruzeiro. Porque, a tabela é horrível, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, pontuou 2 pontos nesses primeiros 4 jogos, mas você pega o que foram os jogos, o Cruzeiro poderia ter conquistado pontos importantes contra o Corinthians, um Corinthians que estava muito machucado, né, com vários jogadores fora, acabou não conseguindo. Poderia ter conquistado pontos importantes contra o Curitiba, que é um adversário que eu acho que vai brigar contra o rebaixamento no final das contas, e perdeu em casa de virada, num cenário que foi muito parecido com esse do Pouso Alegre, amassou, não conseguiu converter e teve aquele apagão de segundo tempo. Então, cara, o Cruzeiro ele tá realmente na berlinda. O Cruzeiro continua na berlinda. Ganhou, Tite tem uma sobrevida.
E, gente, isso é desde que o Campeonato Mineiro existe, viu? O time que ganha, ele tem aí uma semaninha de paz. E o outro entra no inferno astral. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Se ganhar, o Tite vai ter uma sobrevida. Se perder, ele cai. Eu tenho certeza. Bom, tenho certeza, é difícil falar isso, né? Certeza que eu tenho que eu vou morrer. E nem essa nem eu tenho, viu? Não, você não vai Você? morrer. Ah, tá. Você não, eu tenho certeza, você eu não sei. A certeza que eu tenho é que vocês dois vão morrer e talvez eu esteja aqui ainda. Mas... Quase certeza. Tite perde um título pro Atlético, é impossível manter, nem o Pedrinho, nem ninguém consegue segurar a ira da torcida, as críticas nossa, né? Então, assim, é muito difícil o Tite se manter no cargo sem um título do Mineiro. Então, assim, o Cruzeiro vai por tudo ou nada, vai pro jogo da vida nesse clássico, né? Assim como o Menin falou também, que é o jogo do vale mais que uma conquista de brasileiro, né, Menin? Menos. A gente tem isso aí? Não, eu tenho outra fala dele, mas ele fala isso. Ele fala isso. Que loucura, a turma ontem, ele fala que vale igual um título brasileiro, não é isso? Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!